uma aula bem legal, onde eu vou mostrar para vocês os 5 passos para ter uma vida mais saudável. E vamos começar, que eu vou querer dizer para vocês o porquê desse tema. Por que os 5 passos para uma vida saudável? Eu sou médico formado desde 2009. E desde então, eu venho percebendo, eu trabalhei em vários hospitais já, desde que me formei, até antes disso, quando eu estagiava, já trabalhava em alguns hospitais. E o que eu pude perceber é que muitos pacientes internam nesses hospitais já com complicações graves. Complicações do diabetes, sim, com uma frequência alta, e complicações de outras doenças também crônicas, como a hipertensão, como a obesidade, e internações que seriam evitáveis se esses pacientes tivessem tomado algumas medidas anteriormente durante a sua vida. Mas o problema é que a maioria das pessoas hoje em dia só vão pensar na saúde quando já estão com problemas, quando o problema já apareceu, quando já estão com aqueles problemas graves. Isso acontece porque nós somos imediatistas. E isso é o que eu quero contar para vocês. Como que a gente pode fugir desse ciclo de imediatismo? Não se trata simplesmente de você cortar da tua alimentação tudo que você gosta, de cortar todos os prazeres da vida. Não é isso. É pelo contrário. É redescobrir esses prazeres, dando a vocês um padrão de vida saudável e sustentável a longo prazo. Porque se vocês pensam apenas no prazer imediato, que vai ser o nosso primeiro pilar, o nosso primeiro tema, a conta vai chegar mais tarde. Eu falo isso porque eu passei por essa experiência. Esta foto aqui. Essa foto aqui tem pouco mais de um ano, ela não tem muito tempo. Eu estava bem acima do peso. E para eu modificar essa situação, foi preciso que eu tomasse uma atitude. Que eu tomasse uma atitude que tivesse motivação para modificar os hábitos que me levaram a estar naquela situação ali. E que já estavam me acarretando problemas de saúde. A minha glicose já começou a subir. Eu já estava, né, na verdade, pré-diabético, e ia ficar diabético em questão de tempo se eu persistisse naquela vida. E o que eu fiz foram mudanças graduais. Não fiz nada de radical, nada que seja impossível, nada que nenhum de vocês possa fazer. E é isso que nós vamos discutir essa noite. Nós vamos começar pelo primeiro pilar. O primeiro pilar é a mentalidade. Nós fizemos uma live essa semana falando sobre a mentalidade e sobre a importância de nós modificarmos a forma de ver a vida, a forma de ver os nossos hábitos. Uma das coisas que foi falada é que é diferente, em relação à alimentação, principalmente, é diferente comer por compulsão alimentar, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje em dia, e comer pelo que o seu corpo precisa. O que o seu corpo está precisando comer naquela hora? Porque qual é a função da alimentação? Levar nutrientes para o nosso corpo. E não simplesmente satisfazer prazeres imediatos. Isso não significa que quando nós temos uma reunião social, nós vamos numa festa, vamos encontrar alguns amigos, que nós não possamos comer ali algum alimento que não necessariamente o que o nosso corpo está precisando. Nós precisamos ser sempre flexíveis. Mas o teu dia a dia precisa ser melhor planejado. Você precisa entender quais são os seus objetivos. E isso faz toda a diferença nesse processo. Então, a mudança de mentalidade parte disso, de você tomar uma atitude, de você estar motivado e você entender que o seu cérebro, ele quer sempre conforto. Ele vai sempre te manter numa zona de conforto. E a vida moderna tem nos colocado numa zona de conforto que é cada vez mais comodista. São alimentos em excesso, abundantes, a maioria de péssima qualidade, e cada vez menos esforço que nós precisamos fazer. Eu gosto, quando eu estou falando desse tema, de colocar umas fotos para ilustrar. Esse é o rei Henrique VIII, um rei famoso da Inglaterra no século XV ou XVI, se não me engano. Um rei que, quem conhece a história, participou ativamente ali da reforma religiosa, da formação da igreja anglicana. Mas ele era também conhecido por um outro problema, que são os problemas que ele tinha em relação à obesidade. Ele tinha grandes dificuldades de movimentação, grandes limitações físicas, e ele faleceu jovem, em torno dos pouco mais de 50 anos, por complicações da obesidade. Uma outra rainha famosa, também da Inglaterra, um período
pouco posterior foi a Rainha Vitória, também tem a foto dela aqui. A Rainha Vitória, uma rainha conhecida por vários dos seus feitos lá na Inglaterra, e tinha esse problema também da obesidade, e, em consequência, vários problemas de saúde que advinham disso. E eu tenho uma outra foto aqui, uma última foto de um rei, que é para frisar bem como eram os reis daquela época, que é um rei da França dessa vez, que é o Luís XVI, o rei da Revolução Francesa. É só reparar no rosto rechonchudo dele para mostrar como que ele era obeso também. Mas agora, uma coisa curiosa. E se nós pegarmos uma foto da mesma época, só que não do rei? Na verdade não é uma foto, é uma pintura, não existiam fotos naquela época, né? As pinturas representavam a realidade. Esse era o povo na rua durante a Revolução Francesa, uma representação desse povo. E é difícil ali, pelo menos eu não vejo nenhum, se eu observar bem a foto, eu não vejo nenhuma pessoa obesa. E aí fica a reflexão, por que os reis daquela época eram tão obesos e a população não era obesa? Tinha uma dificuldade de se encontrar um obeso na população. A resposta estava no ambiente, é claro. O rei vivia cercado de mordomias, quase não fazia esforço, tinha uma alimentação muito farta, e a população vivia numa época que não se tinha a tecnologia que tinha hoje, tinham que caminhar bastante para se deslocar, tinham que fazer esforço, os trabalhos eram muito braçais, muitas das vezes, e não tinha essa quantidade de alimentos que nós temos hoje, muito menos acesso aos alimentos que existiam no Palácio do Rei. Então a população em comum tinha dificuldade de se tornar obesa. Na época, a obesidade era considerada até um status social, apesar de que já naquela época se conheciam os efeitos ruins para a saúde que eram provenientes da obesidade. Uma outra imagem, agora mais moderna um pouquinho, que eu vou colocar para vocês verem. Eu gosto de usar essas imagens porque fica bem ilustrativo. Quem conhece o Rio de Janeiro, lógico que hoje está bem diferente disso, mas essa é a Avenida Central, que hoje se chama Avenida Rio Branco, no início do século XX. Dá para ver a elegância das pessoas, os prédios antigos, o estilo francês da avenida, né? E é difícil encontrar um obeso na rua, não é verdade? Não tinha um índice grande de obesidade nessa época. Essa foto deve ser em torno de 1920, mais ou menos, eu não tenho a data exata da foto. Mas se nós pegarmos uma outra foto da mesma avenida, agora em 2023, essas fotos foram tiradas do Google Street View. Você vê que é muito fácil de identificar pessoas obesas. É outra foto da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, também de 2023, e é facilmente identificável pessoas obesas. E aí, mais uma vez, eu pergunto a vocês, o que mudou lá do início do século XX para hoje? Qual é a diferença? Por que naquela época era difícil ter pessoas obesas e hoje é uma epidemia de obesidade? É fácil a resposta, é mais uma vez o ambiente. Lá no início do século XX nós não tínhamos essa comida farta que temos hoje, não tínhamos a tecnologia que temos hoje, não tinha televisão, por exemplo. Hoje a televisão você não precisa nem levantar para trocar o canal. Quem é mais velho um pouquinho aí lembra disso, que a televisão você tinha que ir lá trocar o canal, tinha que ir lá girar, aí depois surgiu o controle remoto. Hoje você tem até a Alexa lá, que sei lá, Alexia, faz o que eu quiser ali, e você fica no sofá sem fazer esforço nenhum, muitas das vezes com um pacote de biscoito, com algum alimento calórico, para piorar a situação. Para você subir na sua casa, quem mora em apartamento tem elevador. E hoje as pessoas são cada vez mais comodistas. Para subir no primeiro andar, elas não querem subir de escada, elas vão de elevador. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E esse é o motivo, o ambiente que se transformou e está transformando as pessoas em obesas. E com a obesidade, as consequências da obesidade, as doenças crônicas todas que advêm disso, não é uma culpa, não podemos dizer que a culpa é totalmente nossa, porque nós somos o tempo todo bombardeados por essas informações, por alimentos que têm gosto bom, que
que são fáceis, que são práticos de você acessar. E o esforço, nós somos cada vez mais impelidos a fazer menos esforço. Menos deslocamento, menos gasto energético durante o dia. E o que nós podemos fazer para transformar isso, para poder modificar isso? Primeiro, modificar a nossa mentalidade. Nós temos que sair da zona de conforto. O cérebro trabalha com zona de conforto. Se a sua zona de conforto está nesse nível, o teu cérebro não vai querer que você saia dali. E para você sair dali vai ter que fazer um esforço e isso vai ser desconfortável no início. Mas a partir do momento que você atinge um patamar diferente, que você atinge novos hábitos, o seu cérebro vai se acostumar com aquela nova zona de conforto. Mas você tem que passar por esse processo. Tudo na vida é processo. E esse processo é importante. E é importante que você entenda que se você tem um hábito hoje, é comum às vezes eu ouvir de uns pacientes, mas eu não consigo mudar isso aqui, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo dormir melhor, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Qualquer hábito que você tenha hoje, você adquiriu durante a vida. Ninguém nasce com os hábitos que tem. Em algum momento você adquiriu aquele hábito. E se você adquiriu, você pode perfeitamente modificar esse hábito. Vai ter que fazer um pouquinho de esforço, é claro. Então esse primeiro pilar é a mentalidade. Durante o programa GlucoWay, ele começa fazendo esse trabalho. Porque sem você modificar essa mentalidade, esse conceito, nenhum dos outros pilares você vai conseguir colocar em prática. Então a primeira coisa é pensar na tua mentalidade que precisa mudar. Para a gente poder partir agora, vamos lá, vamos achar aqui as fotos, uns probleminhas técnicos e tá lá. O nosso segundo pilar, o segundo passo para uma vida saudável. Esse, muito importante. A mentalidade é importante, como eu disse. É diferente você comer por compulsão alimentar e você comer o que o seu corpo precisa. E aí entra a alimentação. Tudo que você coloca para dentro do seu corpo, o seu corpo vai absorver e vai responder conforme isso. E então, o que vocês precisam entender é isso. Para você poder dar ao seu corpo o que ele precisa, vocês precisam entender como o seu corpo funciona, entender os alimentos, entender o que você está dando para ele. Então, durante o programa GlucoWay, um dos trabalhos que é feito é esse. É você entender bem a característica dos alimentos, você entender bem como que seu corpo reage a eles, para que você possa fornecer a eles os nutrientes adequados. E o que vem a ser os nutrientes? Eu fiz uma live de aquecimento falando sobre isso, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes, para que vocês entendam o que são os nutrientes e como que vocês podem fazer esse jogo para poder dar ao seu corpo o que ele precisa. Por quê? Da forma aguda, se você dá ao seu corpo um monte de porcaria, um monte de alimentos de baixa qualidade, isso aí é bem fácil de você perceber de forma aguda, de forma de curto prazo. Se você vai lá numa festa e come um monte de coisas calóricas, gordurosas, coisas condimentadas, ou seja, se você se enche e come demais numa festa, e para variar ainda se enche de bebida alcoólica, o que acontece no dia seguinte? No dia seguinte você está com aquele desconforto no estômago, às vezes está enjoado, às vezes vomita, às vezes tem diarreia, o seu corpo reage na hora. O seu fígado é o principal órgão que vai metabolizar todas essas substâncias tóxicas. Agora, isso não é tão fácil perceber no longo prazo, porque quando você dá ao seu corpo uma quantidade grande de alimentos ruins, o teu corpo responde na hora, você passa mal e às vezes fica até sem querer comer de novo aquilo, com medo de passar mal. Mas quando você vai dando doses homeopáticas, doses pequenas de alimentos nocivos, de substâncias nocivas, essa conta vai chegar lá na frente, porque o seu corpo vai metabolizar aquilo em quantidade menor e isso vai refletir na tua saúde alguns anos para frente. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, no próximo pilar.
Mas antes vamos falar sobre os nutrientes, já que estamos falando do segundo pilar, do segundo passo para uma vida saudável, que é a alimentação. O que seu corpo precisa de fato? Didaticamente, para a gente dividir, nós temos os macronutrientes. O que são os macronutrientes? São aqueles elementos que o seu corpo precisa em quantidade maior. E geralmente eles estão envolvidos na produção de energia. Nós temos os carboidratos, nós temos as gorduras e nós temos as proteínas. Esses são os principais. Faço um adendo. Classicamente não se classifica entre os macronutrientes a água. Por quê? Porque ela não está envolvida na produção de energia. Só que a água é um dos elementos principais que você precisa ingerir. 70% do nosso corpo aproximadamente é feito por água. Então também é um nutriente que nós vamos precisar em uma quantidade grande. Por isso que eu costumo incluir nas minhas aulas, nas minhas explicações, a água como macronutriente. E temos os micronutrientes, que não menos importantes, simplesmente tem esse nome porque o nosso corpo precisa deles em quantidade menor. Mas eles também são importantes, porque sem eles nós temos problemas graves também. É o caso das vitaminas, é o caso dos minerais. Faço um adendo para um conceito muito moderno que nós vamos falar daqui a pouco, que são os antioxidantes. E nós vamos ver o que são antioxidantes e que eu gosto de incluir entre os micronutrientes, porque isso é um conceito muito novo. Nós já vamos entender o que é isso. Para falar dos macronutrientes primeiro, a gente tem que entender que macronutriente classicamente está envolvido na produção de energia para o nosso corpo. Como assim produção de energia? Tudo que nós vamos fazer, todas as nossas atividades, qualquer esforço físico que nós fazemos, mesmo que nós façamos esforço físico, para os nossos órgãos funcionarem, para o nosso intestino funcionar, para o nosso coração bater, para o nosso cérebro pensar, tudo isso é preciso de energia. E essa energia vem de moléculas que vão circular no nosso sangue, e a principal delas é a glicose, que vem dos carboidratos que nós comemos. Então, carboidrato é o principal macronutriente envolvido na produção de energia. Então, já quebramos o primeiro mito aí. O diabético não pode comer carboidrato, temos que cortar totalmente o carboidrato. O problema não é o carboidrato. O problema é o excesso de carboidrato, porque hoje em dia a alimentação moderna ela está muito baseada em carboidrato, principalmente nós ocidentais. Nós comemos carboidratos demais. E quando tem carboidrato em excesso, o nosso corpo não consegue usar toda aquela energia que ele está fornecendo. E essa energia vai ser transformada em gordura, que é o segundo macronutriente. A gordura também pode ser utilizada na produção de energia, mas ela só começa a ser utilizada num segundo tempo, quando os carboidratos não estão mais dando conta de fornecer toda a energia que o nosso corpo precisa. E aí o corpo começa a queimar a gordura. E aí entra o processo de perda de peso. Se nós comemos carboidratos em excesso, nós não perdemos peso, nós ganhamos peso. Mas se nós comemos carboidratos de forma moderada, de forma que menos que o nosso corpo está utilizando para produzir energia, ele começa a queimar gordura. E aí vem a primeira grande chave, o primeiro ouro que eu estou dando aqui para vocês. Se você quer perder peso, você não precisa cortar totalmente o carboidrato da tua alimentação. Você vai ter que comer numa quantidade moderada, de forma que você deixe que a gordura seja queimada, de forma que você deixe que a gordura comece a ser utilizada na produção de energia. E o terceiro macronutriente são as proteínas. Essas já são substâncias mais nobres, então elas não vão ser utilizadas de forma imediata. Primeiro o corpo vai utilizar os carboidratos, depois, se você permitir, se você não estiver comendo carboidrato em excesso, ele vai começar a utilizar as gorduras, e as proteínas só vão ser utilizadas como uma terceira linha, quando o corpo está precisando muito. E é uma coisa ruim, porque a proteína é uma substância nobre, é o principal componente da nossa massa muscular. Agora, é claro que esse processo é dinâmico, isso não ocorre linear dessa forma. Sempre vai ter um pouquinho de carboidrato sendo utilizado, um pouquinho de gordura, um pouquinho de massa muscular. Então, quando você perde muito peso, invariavelmente vai perder massa muscular também. Mas o importante é o equilíbrio em que esse processo ocorre. Por isso que é sempre importante você, quando for fazer um tratamento para perda de peso, ter um acompanhamento médico.
porque para isso impactar na tua composição corporal, para isso poder ser avaliado de uma forma adequada. E a água dispensa comentários. É claro que o nosso corpo precisa de água para várias e várias funções. É o principal componente do sangue, que é o que leva nutrientes para o nosso corpo todo. Dentro das células, faz o transporte das substâncias. Sem água, nós ficamos desidratados e com todas as consequências da desidratação. Então, deixa eu me hidratar um pouquinho para a gente começar a falar agora dos micronutrientes. Os micronutrientes, como eu falei, você precisa dele uma quantidade menor, mas não significa que eles sejam menos importantes. As vitaminas, por exemplo, têm várias doenças graves que são causadas por falta de vitaminas. Para exemplificar, tem um exemplo que hoje em dia, felizmente, é raro, mas na época das grandes navegações, por exemplo, existia um problema sério de uma doença chamada escorbuto, que é uma doença que causa hemorragias, é uma doença com consequências graves e que é causado por falta da vitamina C. E por que esses navegadores tinham escorbuto? Porque as navegações eram longas, eles saíam lá da Europa até chegar nas Américas, às vezes levavam meses, e a alimentação que eles tinham no navio era de muito baixa qualidade, muitas das vezes a alimentação estragava, era pobre em vitamina C, e eles chegavam desnutridos e com deficiências de vitaminas, entre elas a vitamina C, e o escorbuto era uma doença comum. Até que um dia, um dos tripulantes percebeu-se que ele levou laranja e começou a comer laranja durante a viagem. E, por sinal, perceberam que quando ele chegou no destino da viagem, ele não ficou doente. E aí começaram a especular. Pô, na laranja tem alguma coisa que está protegendo ele dessa doença que está pegando todo mundo aqui. É claro que eles não tinham conhecimento, eles não sabiam o que era vitamina C, nós estamos falando aí de século XV, século XVI, eles não tinham o menor conhecimento do que era vitamina C, mas eles perceberam que na laranja tinha alguma coisa ali que poderia evitar aquela doença. Então, a partir dali, eles começaram todas as navegações a levar laranja nos mantimentos, no suprimento dos navios, e com isso eles conseguiram acabar com o escorbuto. Olha que coisa interessante. Agora, jogando para os dias de hoje, deficiências que são cada vez mais comuns, principalmente entre os diabéticos. Vitamina B12, e aí os diabéticos têm problemas adicionais, que são medicamentos. Existem medicamentos para tratar o diabetes e não. Por exemplo, a metformina é um medicamento bom, muitas das vezes, para tratar o diabetes, bom para controlar a glicose, mas a gente tem que monitorar os níveis de vitamina B12, porque um dos efeitos colaterais pode ser a deficiência de vitamina B12, e aí nesse caso precisa repor. Na maioria das vezes não vai precisar suspender o glifage por causa disso, mas vai precisar fazer uma reposição de vitamina B12. Vitamina D, por que tem tanta deficiência de vitamina D hoje em dia? Porque nós nos escondemos do sol. Nosso trabalho não é mais braçal, nós não vivemos mais no sol. Quem tem a pele clarinha, às vezes evita o sol por causa das manchas na pele que ele pode causar. Tem a orientação também de você não torrar no sol pelo risco de câncer de pele. E o que está corretíssimo, o objetivo de você evitar a deficiência de vitamina D não é torrar no sol até ter câncer de pele. Mas seria a exposição que nós temos hoje ao sol é muito baixa. O ideal que se recomenda é que você tenha pelo menos 15 minutos por dia de uma exposição solar para queimar um pouquinho a pele, para poder estimular a produção de vitamina D. E a maioria das pessoas não tem nem isso. A maioria das pessoas trabalha em ambientes fechados, então gera como consequência essa deficiência. Classicamente a vitamina D ela é associada ao desenvolvimento dos ossos nas crianças e dos dentes, e nos adultos também. A deficiência dela pode causar alguns problemas ósseos, um deles chamado raquitismo na criança, e me fugiu o nome agora no adulto, mas é uma deficiência também dessa vitamina no adulto, também gera problemas. E, por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica, isso é muito comum, esse tem deficiência de várias vitaminas porque ele não absorve esse elemento ali no seu intestino, então ele tem que ficar fazendo reposições crônicas de vitaminas. Outro micronutriente que é importantíssimo são os minerais.
E minerais aí tem um monte, a gente tem ferro, cálcio, fósforo, enfim, é uma infinidade de minerais que vem da alimentação. O iodo, que é muito importante para a tireoide, por exemplo. Hoje, graças a Deus, a deficiência de iodo tem sido mais rara, porque antigamente existia uma doença que era muito comum, principalmente em áreas afastadas do mar, que era o boço endêmico, que era aquela pessoa que ficava com boço, a tireoide desse tamanho, aquele papo gigante, e deficiência de hormônio da tireoide, porque o iodo é uma das substâncias envolvidas na produção do hormônio da tireoide. Eles resolveram esse problema colocando iodo no sal de cozinha, e hoje em dia é raro você ver um quadro desse. Você vê outras doenças da tireoide, mas o boço endêmico praticamente foi eliminado. E como eu falei, um conceito bem mais moderno são dos antioxidantes. O que vem a ser antioxidante? Para que vocês entendam de forma simples. Nosso corpo dentro é formado por células. E dentro das células ocorrem algumas reações químicas. Essas reações, muitas das vezes, liberam alguns elementos químicos que são chamados de radicais livres. E eles vão fazendo lesões em várias células do nosso corpo, que podem, ao longo do tempo, isso vai se acumulando, isso pode gerar doenças. Então, os antioxidantes são substâncias capazes de neutralizar esse processo. E é isso que é bem importante, que esse é um conceito muito moderno, na verdade. É importante o consumo dessas substâncias, que elas estão em vários alimentos. A gente tem isso em vários vegetais, tem os carotenoides na cenoura. Um exemplo clássico é o do vinho. O vinho você tem que tomar cuidado por causa do álcool, porque o álcool é uma substância tóxica, mas o vinho tinto, ele tem uma substância que vem da casca da uva, que é o resveratrol, e que ele é considerado uma substância antioxidante e que já foi visto que ele tem benefícios, muitas das vezes, na proteção cardiovascular, porque esses radicais livres eles podem gerar lesões, inclusive doenças cardíacas, e não é só isso. Tem estudos com doenças de Alzheimer, várias doenças neurológicas, doenças de Parkinson, tem estudos com vários tipos de câncer, doenças respiratórias. E o que se viu no caso do vinho foi bem estudado por conta do paradoxo francês. Não sei se vocês já ouviram falar do paradoxo francês. O que eles viram é que os franceses sempre se associou uma dieta gordurosa a problemas cardíacos. Mas os franceses, com uma dieta extremamente gordurosa, com manteiga, com vários alimentos que são gordurosos, com uma incidência baixa de doença cardíaca. E eles associaram isso ao consumo de vinho, que o francês, o brasileiro não tem tanto esse costume. Mas o francês vai lá, na hora do almoço, toma a tacinha de vinho dele. Agora, isso tem que ser com moderação, então tem que se tomar muito cuidado com isso, porque se você ingerir vinho em excesso, aí esse benefício cardiovascular vai embora, porque você vai começar a ter o problema do álcool. Então, eu vi aí que veio uma pergunta da Tamar, interessante, que se pode utilizar o resveratrol manipulado e comprado em farmácia. No final eu vou até abrir para responder essas perguntas todas, que pode ter uma outra aí que eu não vou ver, porque eu estou aqui falando ao mesmo tempo, mas aí no final eu vou revisar as perguntas que tiveram. Mas o resveratrol da farmácia, o que acontece? Em teoria ele pode sim ser utilizado. O problema é que não se sabe, não se tem um estudo se é a mesma eficiência, o que a gente chama de biodisponibilidade. Quando você bota uma substância no comprimido, teoricamente o objetivo é você aumentar a eficiência, e para aquela dose ela ser mais concentrada e você ter os mesmos benefícios. Só que muitas das vezes aquele que você bota na farmácia, você vai ter que botar uma dose que é grande e o preço desses suplementos acaba ficando alto. Mas sim, é interessante para quem pode utilizar o resveratrol. Não é um suplemento tão disponível, tão fácil de encontrar, mas se encontra sim. E no caso do vinho tinto dos franceses é porque eles acumularam essa dose durante muito tempo, tomando vinho praticamente todos os dias. Então, deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Para a gente encerrar esse segundo pilar, que a gente está falando aqui de alimentação equilibrada, eu falei um pouco sobre os alimentos e o que é importante para você equilibrar isso. É você, primeiro, entender os seus objetivos e o seu momento. Se você é um atleta de alto rendimento,
Você vai precisar ingerir bastante carboidrato, que você vai queimar aquilo ali, você precisa de energia para a tua atividade. Agora, se você está obeso, está sedentário, está diabético, você não pode ingerir a mesma quantidade de carboidratos de um atleta de alto rendimento. Você vai ter problema com a tua glicemia, vai ter problema com peso, obviamente. E se você tem o intestino preso, você vai ter que colocar um pouquinho mais de fibra, vai ter que beber mais água para melhorar. Hoje em dia é comum esse problema da constipação intestinal, que é do intestino preso. E 90% das vezes está relacionado à alimentação. Não a alimentação da semana passada, nem do mês passado, mas a alimentação ao longo de anos, que foi acostumando o teu intestino a funcionar mal. Com o tempo, você melhorando, fazendo esse processo, você consegue melhorar isso. Se você tem pressão alta, por exemplo, vai ter que evitar alimentos com alto teor de sódio. E o sódio não é só o sal que você coloca na sua comida. Tem que tomar cuidado que muito alimento que você compra no mercado, já vamos falar sobre os ultraprocessados, ele já vem com um teor de sódio altíssimo. E nós muitas das vezes nem percebemos. E o que é importante? É planejar o horário das refeições. Isso quando falo de planejar o horário das refeições, é comum vir alguém, mas a minha vida é corrida, mas eu trabalho o dia todo. Planejar é de acordo com a tua rotina. Você é um executivo, trabalha o dia inteiro, chega tarde da noite em casa e às vezes à noite ainda tem trabalho. Você tem um tipo de planejamento para a hora que você vai se alimentar. Agora, se você é um funcionário, trabalha ali de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, é um outro tipo de planejamento. Se você é um plantonista, trabalha à noite, durante o dia você descansa para poder trabalhar à noite, é outro planejamento. Você tem que adaptar o planejamento, ou seja, os horários que você vai comer e o que vai comer, no teu dia a dia, no teu dia típico. Não estou falando daquele dia que você vai numa festinha e sai um pouco da linha, mas aquele teu dia a dia, ele precisa ser bem planejado. E claro, seguir esse planejamento, só comer naqueles horários. Porque se você planejar isso tudo e ficar comendo fora de hora o tempo todo alimentos calóricos, é lógico que esse planejamento vai embora. Esses dias, por exemplo, até eu estava vindo aqui para a clínica, uma situação interessante que ocorreu. Interessante de se observar, né? Mas ruim para a pessoa que foi observada. Eu vinha andando para a clínica e aí vinha um homem jovem, né? Devia ter no máximo ali uns 40 anos, mas visivelmente bastante obeso. E ele com um pastel na mão, comendo no meio da rua. Provavelmente, não sei se aquilo era o café da manhã dele ou se ele já tinha tomado café e mesmo assim passou lá no boteco e comeu mais um pastel. Ou seja, é a total falta de planejamento alimentar que está levando ele até aquele corpo visivelmente obeso. É sobre isso que se fala. É de você tomar um café da manhã equilibrado, com alimentos saudáveis e planejar a próxima hora que vai comer. Se tem muita fome entre o café e o almoço, colocar alimentos que te deem mais saciedade na hora do café. De repente, ali entre o café e o almoço, pode colocar uma fruta, algum alimento que não vai te prejudicar muito. E tudo isso é questão de planejamento. E é um trabalho que a gente faz no programa GlucoWhey. Quem quiser entrar no programa junto comigo, vai ver isso. Porque a gente tenta fazer um planejamento que tem que ser individualizado, porque cada um tem uma rotina diferente, para que você coma ao longo do dia da maneira correta, que você coma alimentos saudáveis, alimentos que sejam agradáveis, não estou dizendo que você comer salada o dia todo, e que você consiga não ficar sentindo fome entre esses horários. Até porque a fome que nós sentimos hoje em dia ela é muito mais emocional, ela é muito mais cerebral do que fome propriamente dita do corpo, porque a quantidade de alimentos que nós temos disponíveis ela é imensa. Então, se nós formos contabilizar pela quantidade de alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, é quase impossível sentir fome. Muitas das vezes aquela fome que a gente está sentindo é porque a gente está ansioso, porque a gente está com medo de sentir fome no outro horário, é porque o nosso cérebro já se acostumou com aquilo. Então, é um trabalho que tem que ser feito gradualmente. O programa GlucoWhey, durante 3 meses, a gente faz esse trabalho para que você possa seguir depois com aquele novo planejamento e que nós temos já alguns pacientes da primeira turma, alguns alunos da primeira turma, já com bons resultados. E isso é bem interessante. O terceiro pilar, terceiro passo, né,
para a gente ter uma vida saudável, vamos colocar ele aqui. Vamos lá, vamos achar? Achamos! Aí é um conceito muito amplo e bem interessante da gente discutir. E não é fácil se livrar disso, que eu sei, que é evitar os tóxicos. Quando eu era criança, uma vez meu pai me levou num médico, que ele disse que ele ficou impactado com uma frase que o médico disse para ele, que claro que não foi o médico que inventou essa frase, né? Uma frase corriqueira e antiga, mas meu pai parece que tinha ouvido pela primeira vez daquele médico. O que ele disse para ele? Que a diferença do remédio para o veneno é simplesmente a dose. E é exatamente isso. Nós médicos sabemos disso, né? Nós trabalhamos com medicamentos o tempo todo. Dependendo da dose de medicamento que você dá para o paciente, aquilo pode ter muito benefício. Agora, quando você dá uma dose excessiva, aquilo pode ter diversos malefícios. E entra exatamente nesse tema que a gente quer discutir, que são as substâncias tóxicas que nós temos que evitar. Uma das substâncias tóxicas, nós já até citamos, como estavam comentando ali do vinho, é o álcool. O álcool é uma substância tóxica. Quando você bebe, o seu fígado vai metabolizar aquilo em vários outros elementos tóxicos. Quando você bebe uma quantidade muito grande, você nota aí, você fica de ressaca, com dor de cabeça, aquilo são substâncias tóxicas que foram metabolizadas e que o teu corpo tem dificuldade de eliminar. O teu fígado também é atingido, então você fica enjoado, muitas das vezes vomita. Agora, a quantidade pequena de álcool moderada ao longo do tempo, ela vai diminuir esse impacto. Então, mas eu não quero beber, não gosto de beber. Você faz muito bem, porque o álcool também não te faz falta. O que a gente sabe é que o álcool tem todo o seu aspecto social também. Muitas pessoas apreciam uma boa bebida. Falo por mim mesmo, eu gosto de tomar um bom vinho, eu gosto de apreciar os sabores do vinho, acho que acompanha uma boa refeição, mas eu tenho perfeita consciência de que eu não posso exagerar, de que eu tenho que tomar cuidado, não posso beber todo dia. Existe uma recomendação ali, se você for beber todo dia, são 50 ml por dia. Agora, eu não bebo vinho todo dia, agora quando você for beber, você tem que tomar cuidado para não se exceder. Porque, como disse esse médico para o meu pai, a diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dose que você está dando para o seu corpo. Quando nós falamos de outros tóxicos, vamos falar, por exemplo, do tabagismo. Aí, eu não fumo e, particularmente, acho que ninguém deveria fumar. Por quê? Porque o tabagismo, até em doses pequenas, ele causa muito estrago. Hoje, felizmente, as pessoas fumam menos. Ainda temos muitos jovens fumando. Mas se nós formos pegar os mais velhos, lá, o que eram jovens nos anos 60, nos anos 70, naquela época fumar era uma arte, fumar era bonito, fumar era status. E hoje a gente vê muitos pacientes internando no hospital com problemas respiratórios por causa disso. Ficaram 20, 30, 40 anos fumando e fumando muito. E hoje tem uma capacidade pulmonar reduzida e pega uma infecção pulmonar, uma dificuldade imensa de combater, tem casos de morte por isso. A pessoa morre porque não consegue combater de forma eficaz aquela infecção pulmonar, porque ele já tem uma reserva pulmonar muito baixa. E muitas das vezes isso é consequência do cigarro. Não é só do cigarro. Eu, quando cheguei a Santa Catarina, morei numa cidade do interior, no oeste de Santa Catarina, e lá é muito frio. Então as pessoas usam muito fogão a lenha para aquecer a casa. Então o que eles fazem? Eles fecham tudo, ligam o fogão a lenha para a casa ficar aquecida. Hoje em dia você tem ar-condicionado que esquenta também, né? Mas é uma tradição local, isso já acontece há muito tempo. As pessoas, na época que não existiam esses ar-condicionados, já faziam isso. E hoje tem muita gente com doença respiratória por causa disso, porque fica em casa inalando aquele monóxido de carbono, aquela fumaça, e vão se intoxicando, Então, o remover os tóxicos, ele é fundamental. Em relação ao tabagismo, hoje, felizmente, como eu disse, tem menos pessoas fumando, mas ainda tem muita gente fumando. E é importante olhar para o futuro. Eu conto sempre o caso da minha mãe. A minha mãe, quando eu nasci, minha mãe e meu pai fumavam. O meu pai
teve mais facilidade. Ele simplesmente um dia falou que ia parar de fumar e parou. Parou de fumar. Nunca mais fumou. Agora, a minha mãe teve um pouco mais de dificuldade. Ela queria parar, mas estava naquela fissura do cigarro. O que ela fez? Eu não sei de onde ela tirou essa estratégia, deve ter visto em algum lugar, mas ela usou de uma estratégia interessante. Ela enganou o cérebro. Ela pegou uma cenoura crua, cortou em bastõezinhos e guardou na geladeira. Toda vez que ela tinha vontade de fumar, o que ela fazia? Em vez de ela pegar um cigarro, ela lá pegava um bastãozinho de cenoura e comia. Não parece fazer muito sentido, mas ela fez isso um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ela nunca mais fumou depois disso. E hoje não precisa mais comer cenoura crua também, ela se livrou desse hábito. Parece que não faz muito sentido, porque a cenoura não tem nicotina, a cenoura não tem nenhuma substância ali que ajudaria ela a se livrar do cigarro, mas teve um efeito mais eficiente até daqueles adesivos de nicotina que a gente tem hoje em dia, que muita gente usa e não consegue fumar. Por quê? Porque ela teve uma atitude mental e ela condicionou o cérebro dela aquele comportamento de, tô ansiosa, vou fumar. Não, em vez de fumar, eu vou lá e vou comer uma cenoura. No início foi desconfortável, com o tempo ela acostumou e conseguiu largar o cigarro com uma atitude assim muito simples. Isso me lembra também um colega de faculdade que uma vez, isso já faz tempo, um colega de faculdade que ele queria emagrecer. E ele usou de uma estratégia interessante. Na época as pessoas riram dele, isso não faz sentido. Hoje eu entendo que é muito parecido com esse mecanismo que a minha mãe usou. O que ele fazia? Ele sempre identificou que o que atrapalhava ele a emagrecer é que ele comia muito biscoito fora de hora. Ele toda hora ia na cozinha por ansiedade, ia lá pegar, ele não estava com fome, obviamente, ele é só aquela ansiedade, tinha biscoito disponível lá, ele ia lá e comia. E aí ele, uma vez, usou de uma outra estratégia. Toda vez que ele tinha aquela vontade de comer o biscoito, ele ia lá no pacote de biscoito, pegava o biscoito, olhava para o biscoito, mas em vez de comer, jogava o biscoito para o cachorro dele. E ele foi fazendo isso e conseguiu se livrar desse hábito de comer biscoito. O cachorro deve ter ficado gordo, obviamente, mas ele pelo menos emagreceu bastante naquela época. Então nós vemos que tudo isso são hábitos. E o programa Glucoway trata muito disso, dessas mudanças de hábito, de como fazer essas mudanças de hábito, de substituir um hábito por outro. Esses foram casos extremos, mas existem muitas estratégias mais simples do teu dia a dia que você pode fazer isso. Mas quando nós falamos de substâncias tóxicas, nós falamos do cigarro, nós falamos do álcool, mas existe uma substância tóxica que agora a gente gostaria de falar, que vocês prestassem bastante atenção, porque essa não é tão fácil de identificar nem de se livrar, que são os alimentos ultraprocessados, são as substâncias que são embutidas nos alimentos, principalmente nos alimentos industrializados, e que nós muitas das vezes não temos essa noção, nem sabemos que eles estão ali. Deixa eu botar uma fotinha aqui na tela, para a gente poder de novo dividir didaticamente, vocês poderem entender melhor isso. Aqui está. Os tipos de alimentos. Nós podemos classificar os tipos de alimento nesses 4 que estão na tela. Primeiro, os alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? São alimentos como você encontra ali na natureza. São as carnes, são os legumes, as frutas, as verduras, enfim. O segundo grupo são os que a gente considera minimamente processados. O que vem a ser isso? Esses alimentos passam por algum tipo de processamento, um processamento muitas das vezes físico, algum processo, mas que não envolve adição de substância. Aí a gente pode incluir ali o azeite de oliva, por exemplo, que tem que passar pela prensagem para extrair o óleo. Os derivados do leite, a manteiga, por exemplo, todos passam por um processo físico. Mas vamos pegar o exemplo do leite, por exemplo. O leite, se você tirar o leite da vaca, ele é um alimento in natura.
Mas pouca gente tem acesso a uma vaca, a não ser que você tenha uma fazenda com a vaca dando leite. O leite, a maioria das pessoas creio que compra no supermercado. Esse leite já não é in natura. Ele já passa por um processo de pasteurização, de ultra pasteurização, aquele de caixinha. Então a gente já pode considerar ele um minimamente processado. É um processo físico, mas que não envolve adição de substância. Mas se nós pegamos uma bebida láctea, que além disso, você incluiu ali açúcar, botou achocolatado, botou outras substâncias ali dentro, botou conservante, botou aromatizante, o que for, já deixa de ser minimamente processado. Aí você já adicionou substância, ele já se torna um alimento processado. E aí tem que começar a tomar cuidado. Uma fruta, por exemplo, ela é in natura. Agora, se você compra uma compota de fruta cheia de açúcar, já é um processado, já não é um in natura. E aí é que mora essa diferenciação. E o que é o ultraprocessado? Aí você entra num outro nível. Ultraprocessado não pode nem ser considerado um alimento em algumas vezes, porque você já não identifica a origem. O processado, como eu falei, você ainda identifica de onde ele veio. Você pega um suco de laranja de caixinha que enfiaram açúcar, ali você vai ter um alimento processado. Você colocou açúcar, mas você sabe que veio da laranja. Agora, o ultraprocessado não. O ultraprocessado você pega, por exemplo, um biscoito. De onde veio aquilo ali? Aquilo ali é um misturado de farinha com substâncias de laboratório, com açúcar adicionado, talvez gorduras industriais adicionadas, e você descaracteriza completamente o alimento. Isso é o alimento ultraprocessado. E eles surgiram na nossa alimentação principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando houve a industrialização dos alimentos. Quem é mais velho aí pode lembrar aí da Danone, quando lançou o Danoninho. Isso ocorreu mais ou menos nos anos 70. Eles lançaram como marketing sensacional, dizendo que o Danoninho tinha a mesma quantidade de nutrientes de um bife. E aí houve uma gritaria dos órgãos, lá, dos nutricionistas da época, que aquilo era um absurdo. O Danoninho é um queijo, na verdade, não é nem um iogurte, tecnicamente, ele é um queijo, que você adiciona ali açúcar, corante, conservante e uma série de substâncias. Você não tem como afirmar que aquilo ali tem a mesma quantidade de nutrientes que um bife. Então os órgãos de propaganda da época proibiram a Danone de veicular aquela propaganda, eles pararam de veicular aquilo, mas o marketing foi muito bem feito, então aquilo ficou. Até os anos 80, eu lembro, eu era criança, ainda ouvia algumas propagandas do Danoninho se referindo como bifinho. Eles já eram proibidos de fazer isso, mas ainda faziam. E botaram a música do Bife, é uma música clássica, que quem é dos anos 80, 90 cresceu ouvindo essa música na televisão, né? Me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho. Eles adaptaram pro Danoninho a melodia da música clássica, que o nome da música é o Bife. Então, foi um marketing muito bem feito, mas divulgando um alimento ultraprocessado e começou a introduzir aquilo na alimentação infantil. Qual foi a consequência disso? Não só do Danoninho, porque o Danoninho não foi o único, foram os biscoitos recheados, foram os cereais matinais cheios de açúcar adicionados, enfim, foram vários tipos de alimentos que foram incluídos ali nesse processo e começou a ter o problema da obesidade infantil. E ao mesmo tempo a tecnologia se desenvolvendo, televisão, computador, e não só infantil, como a obesidade dos adultos. Porque quando vai no mercado é o macarrão instantâneo, é a sopa instantânea. Falando das sopas instantâneas, é muito comum, ali tem açúcares muitas das vezes que você nem percebe, que são açúcares industriais. Quem já ouviu falar da maltodextrina, por exemplo? Maltodextrina é um tipo de açúcar industrial que é produzido ali a partir, geralmente, do milho, enfim, eles têm alguns processos, mas é um processo de laboratório e que impacta muito na tua glicemia. Um diabético comer um alimento com maltodextrina, a glicose dele vai lá para cima. Ele é usado em alguns suplementos para atletas de alto rendimento. Nesse caso, o atleta vai utilizar aquele açúcar. Mas a pessoa que é sedentária, que é obesa, que é diabética, e come lá uma sopa instantânea, que você não percebe, mas eles colocam esse tipo de substância lá para dar mais liga, para dar mais consistência àquela sopa, você acha que está comendo lá uma sopa, um alimento saudável, mas não é a mesma coisa da sopa que você faz em casa com legumes.
É aquela sopa cheia de substâncias tóxicas ali dentro. Essas sopas industriais, sopas prontas, até o macarrão instantâneo, muitas das vezes são adicionados ali alguns produtos que são açúcares industriais, gorduras industriais. E eu estava falando da maltodextrina, miojo, exatamente como a Tamara falou, o miojo. Maltodextrina é um deles, não é o único não. Mas qual é o problema da maltodextrina? Ele é um açúcar artificial, que quando o diabético come, a glicose dele vai lá para cima, faz ganhar peso, e ele não tem sabor doce. Esse que é o problema. Então ele vem ali disfarçado. Quer ver um outro exemplo bem interessante? Chiclete sem açúcar. Tem pessoas que pegam, vou pegar aquele chicletezinho sem açúcar. Aí você vai ler os ingredientes do chiclete. É quase impossível você ler os ingredientes daquele chiclete. Você precisa de uma lupa para poder enxergar. Mas se você pegar uma lupa ali e poder verificar, muitas das vezes tem ali xarope de milho, maltodextrina. Não tem açúcar, porque pelas legislações a maltodextrina não é considerada um açúcar. Mas o efeito é o mesmo. Então eles colocam aquilo para dar uma liga, para dar uma consistência melhor ali àquele chiclete. Ele não tem sabor doce, então você acha que ele não tem açúcar, e quando você vai... E acaba que você vai usando aquele chiclete. Água de coco de caixinha é muito diferente. A água de coco você tira do coco, da água de caixinha. A água de caixinha muitas vezes bota um glicose mesmo, bota um açúcar ali para dar um gosto melhor. Então é por isso que dentro, quando a gente está no programa GlucoWhey, uma das coisas que a gente ressalta bem é sempre ler bem o rótulo dos alimentos. Porque isso é bem importante, para você saber o que você está comendo. Então a gente ensina sobre os alimentos, ensina detalhadamente a composição dos alimentos, que tipo de alimento contém o quê, e estimula a ler os rótulos, porque muitas das vezes você compra um alimento, por exemplo, a pessoa é hipertensa, ela vai comprar lá um enlatado, o teor de sódio é altíssimo. E aí ele acha que o problema do sódio é só dele colocar o sal na batata dele. E muitas das vezes o sal na batata não tem o mesmo impacto do que tem quando ele está comendo aquele enlatado, quando ele está comendo miojo, que citaram agora há pouco ali. Uma das coisas que mais tem sódio, aquele tempero do miojo é muito pior do que botar o sal na batata. Então, essa questão dos ultraprocessados é uma coisa longa, uma coisa extensa. No programa GlucoWhey a gente fala até com mais detalhes sobre isso, nos encontros ao vivo, então a gente debate muito isso. E depois a gente fala sobre os tipos de dieta. Aqui não há tempo para falar de tudo isso, é claro. Isso tudo fica para dentro do programa. Mas para tentar resumir, para que vocês tentem entender o que o alimento é saudável ou não é, se ele é processado ou não é. Eu gosto de usar a regra do náufrago. Quem assistiu o filme do Náufrago, do Tom Hanks, que ele tem a bola Wilson, que ele se perde numa ilha deserta e ele tem que se virar lá no meio da ilha. Então o raciocínio é assim: todas as vezes que vocês forem comer alguma coisa, o náufrago conseguiria comer esse alimento? Ele está comendo aqui um frango assado, um exemplo. Ele conseguiria comer um frango assado? Ele teria que capturar o frango, fazer o fogo lá na fricção, ele conseguiria. Então é um alimento que o náufrago conseguiria comer. Mas será que o náufrago conseguiria comer um pão? Já é mais complicado. O pão já é um processado, ele teria que ter toda a técnica ali. Só se ele com o tempo desenvolvesse a técnica de padaria ali. Mas será que o náufrago conseguiria ter acesso a um bolo de chocolate? É praticamente impossível. Então, mais ou menos nessa regra vocês conseguem saber se um alimento ele tapa mais para o natural ou se esse alimento é industrializado. E consegue selecionar melhor suas compras no supermercado. Não estou dizendo para vocês serem radicais. Nunca mais vou comer um bolo. Não é isso. Mas o teu dia a dia, você não pode comer um bolo todo dia. Vai ganhar peso. Se você for diabético, então, vai fazer um estrago. Agora, vai numa festinha de aniversário, come um pedacinho de bolo, não tem problema. Não vai comer o bolo inteiro. Né? Porque tem pacientes meus que falam isso. Eu vou na festinha, eu gosto de tomar cerveja, mas eu não bebo todo dia. Mas eu fui na festinha, tomei um barril de chopp. Aí não adianta também, né? Aí toda a dose que ele estava ali tentando moderar, no final de semana ele enfiou o pé no balde. Então tudo é aquela questão do planejamento alimentar e do equilíbrio. E como eu estava encerrando na hora que eu fiquei sem som, nós não vamos conseguir ficar totalmente isentos dos efeitos dessas substâncias estranhas ao nosso corpo. É o que
nós chamamos como palavrão os xenobióticos. O que vem a ser isso? Xenobióticos é tudo aquilo que é estranho ao nosso corpo. É todas aquelas substâncias que vêm de laboratório. Você compra aquela essência de baunilha, aquilo não tem nada a ver com a baunilha natural, é uma essência artificial que é produzida. Muitas das vezes a produção dessas substâncias são extraídas do petróleo, do carvão. Tem a questão dos agrotóxicos que estão na agricultura. Se você tem uma agricultura familiar, eu planto para mim comer, muitas das vezes o pulgão atacou lá a tua plantação, você remove a folha que o pulgão comeu e logo depois você come com a sua família. Agora, para a produção em escala, para o agronegócio é inviável. Ele tem que usar o agronegócio porque é um pulgão que pega uma plantação ali, vai pegar ela toda, ele perde a plantação inteira. Então nós não vamos conseguir ser totalmente livres disso. Mas tudo é a questão da dosagem. Existem os órgãos reguladores que controlam a dose de agrotóxicos que são colocados na agricultura. E esse controle não é tão rígido quanto nesses alimentos ultraprocessados. Tem muitas substâncias ali que são até desconhecidos os efeitos a longo prazo. Muitas estão sendo associadas a doenças crônicas, como não só obesidade, diabetes, hipertensão, mas doenças como câncer, doenças como Alzheimer, como doenças de Parkinson, até doenças psiquiátricas. Nunca se teve tanto quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de suicídio, e muitas vezes não se sabe de onde vem isso. Suspeita-se que isso tem a ver, em parte, com essas substâncias artificiais. Adoçante, que é uma coisa que o diabético pergunta muito. Você pode comer com adoçante. O adoçante não tem açúcar, mas é uma substância artificial. Também é bom evitar o excesso. Tá certo? Acho que a gente falou bastante sobre esse terceiro pilar, que é evitar as substâncias tóxicas. No programa Glucoe a gente fala muito mais sobre isso, discute muito mais sobre isso. Até aqui, para a gente não se estender muito, vamos partir para o quarto pilar. Deixa eu achar aqui a nossa fotinho. Mais uma vez aqui é o nosso diretor de efeitos especiais. Vamos achar... Tá aqui. Quarto pilar para uma vida saudável. Aí é que ninguém gosta de ouvir falar, né? Quando fala de fazer atividade física, fazer exercício, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Eu vou mostrar para vocês aqui, todo mundo pode. Todo mundo pode. Tudo depende da prioridade que você dá e de você reservar um tempinho das atividades que você faz no teu dia a dia. Porque os exercícios físicos, a gente primeiro tem que dividir exercício físico de atividade física. Nós já vamos falar disso. Mas nós temos que dividir os benefícios de você se manter em movimento. Isso é fundamental. Isso vai fazer muito benefício para você, principalmente a médio e longo prazo. Agora, ele tem os efeitos de curto prazo, os exercícios, que é o consumo de energia. Se você é diabético, logo depois de você fazer um exercício físico, a tua glicose baixa, porque o teu corpo consome a glicose que está ali no sangue para fazer o exercício. E você gasta calorias. Vai te ajudar na perda de peso também, se você está precisando perder peso. Isso são os efeitos de curto prazo, mas os mais importantes em relação ao exercício físico são os efeitos de longo prazo. Porque aos poucos ele vai aumentando o que a gente chama de taxa metabólica basal. O que vem a ser isso? Taxa metabólica basal é aquele gasto de energia que o nosso corpo tem quando nós estamos parados, nós estamos dormindo, só para manter as nossas funções vitais, manter o nosso coração batendo, nosso intestino funcionando, nossos rins funcionando, nossos órgãos em geral funcionando, nosso cérebro funcionando. Até quando estamos dormindo, o cérebro está funcionando, às vezes estamos sonhando. Nós temos um corpo funcionando que gasta energia. E tem aquele gasto basal. Quanto mais massa muscular, mais gasto basal nós vamos ter. E quanto mais exercício, quanto mais condicionamento nós temos, essa taxa metabólica aumenta. Isso vai te ajudar o quê? Principalmente na tua manutenção do peso a longo prazo. Então, se você quer perder peso, o exercício vai ter um papel importante no longo prazo. Porque o que eu digo para os meus pacientes, perder peso não é difícil não. É só você mudar um hábito aqui, um hábito ali. Você faz um esforço, você fizer uma dieta radical, vou parar de comer uma semana, você perde peso. Não é difícil perder peso. Mas o problema é, e depois disso, o que você vai fazer? Como que você vai manter esse peso?
é isso que é o mais difícil, esse que é o trabalho. E o exercício físico ajuda muito nessa manutenção do peso, porque você com menos esforço vai conseguir gastar mais energia, até quando você está parado. Mas isso envolve um trabalho, um condicionamento, isso é médio e longo prazo que isso vai aumentando. E exercício físico, se você está totalmente sedentário, eu não vou te aconselhar aqui a começar correndo maratona, não é isso. Começa devagar, começa fazendo uma caminhadinha, vai intensificando aos poucos, tudo conforme, eu não tenho tempo. Poxa, você tem tempo, você está no Instagram, que algum tempo você tem. Aquele tempo que você está rodando tela no Instagram, de repente vai fazer uma caminhadinha, de repente faz um exercíciozinho em casa ali. Tem gente que tem aparelho em casa, mas mesmo que você não tenha, existem exercícios simples que você pode fazer em casa que já vão te ajudar a gastar energia. Eu penso até em uma das edições do programa Glucoe convidar o Michael personal aqui da nossa academia. Ele tem um método muito legal e ele adapta alguns exercícios, inclusive para idosos que estão dentro de casa. Ele monta treinos em aplicativo aqui para os pacientes da academia. Então tem vários exercícios que você pode fazer em casa sem aparelho nenhum. É só você ter motivação e prioridade. Reservar ali meia horinha para fazer. Aquela meia horinha que você está no Instagram lá vendo vídeo, está no TikTok lá vendo dancinha, vai lá fazer o teu exercício. Isso vai ter muito mais benefícios. Então, isso estou falando do exercício físico. Agora existe uma outra coisa poderosa, que é a atividade física, que eu costumo diferenciar. E isso veio se perdendo ao longo dos anos. No início a gente falou lá dos reis, que não faziam esforço nenhum, enquanto a população tinha um trabalho braçal, e que hoje nós estamos vivendo como os reis, né? Hoje nós fazemos esforço nenhum, estamos com alimento à vontade, sem nenhum exagero. Nós podemos dizer que a nossa vida hoje é muito parecida com o rei lá do século XVII, do século XVI. Então, o que é a atividade física? É no nosso dia a dia nós tomarmos pequenas atitudes que podem nos ajudar a aumentar o nosso nível de atividade física, nos ajudar a nos movimentar mais. Você precisa subir um andar, por que você não sobe de escada? Não precisa subir 12 andares de escada, mas eu moro no terceiro andar, será que não dá para ir de escada? Eu, por exemplo, no meu prédio, hoje em dia eu moro no primeiro andar, eu sempre prefiro ir de escada, e são 3 lances de escada, apesar de ser o primeiro andar, você para o carro na garagem, aí tem que subir 3 lances de escada. Sempre que eu posso, eu procuro vir a pé também aqui para a clínica, que não é muito longe. Às vezes a gente está apressado, não tem muito jeito de ir a pé. Mas se você pode ir a pé para o seu trabalho, é mais uma forma de você aumentar a sua atividade física. Mas eu moro longe, vou de ônibus. Salta um ponto antes. De repente, aquela caminhadinha que você fizer já vai ter benefício. Aquilo no dia a dia, né? Isso eu não estou falando você fazer isso uma vez e outra vez 3 meses depois, não. Tem que ser no teu dia a dia. Isso já vai aumentar o teu nível de atividade física. Com o tempo você vê que vai aumentar a tua disposição diária. E daqui a pouco você pode partir para o exercício físico. Agora eu vou reservar um tempo para fazer uma caminhada só para isso. Ou vou entrar numa academia. Mas isso é um processo. Tudo depende do estágio que você está. O importante é você começar a se mexer. Porque se você não se movimenta, a sua velhice, a tendência é que você tenha cada vez mais problemas físicos, dores de coluna, problemas ósseos, problema no joelho, dor em tudo que é lugar. Essas atitudes simples do teu dia a dia podem evitar isso no futuro. Então, esse quarto passo, ele é fundamental, ele é importante, é um passo que as pessoas não gostam, mas que ele é muito importante. Deixa eu beber uma aguinha, porque agora a gente vai falar do 5º passo para a gente ter uma vida saudável. E esse 5º passo, ele é importantíssimo e ele está muito presente no nosso dia a dia, que é o estresse. A gente precisa controlar o estresse. As pessoas hoje em dia estão cronicamente estressadas. Estão o tempo todo estressadas. Por que isso vem ocorrendo? Porque a vida é cada vez mais corrida. Hoje em dia é tudo no digital. Você recebe mensagem, quando você vai olhar o seu celular tem 300, 400 mensagens, você acha que tem que responder aquilo na hora. Tudo isso
vai se somando no trânsito. Como que as pessoas são estressadas no trânsito? Você às vezes demora um pouquinho para andar com o teu carro, o cara já buzina, ele já é reativo automaticamente. Então, vamos tentar ver nas coisas simples da vida, porque tudo que nós fazemos hoje em dia, tudo que nós se estressamos, se você for pensar bem lá na frente, isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Então tem uma pessoa estressada ali querendo pegar o seu lugar no trânsito, deixa ela passar, deixa alguém passar o seu lugar na fila, a pessoa está sendo grosseira, está estressada, está mal educada, tenta desarmar essa pessoa, porque quanto mais você se estressar, o estresse ele libera hormônios na tua circulação. Para citar dois, o cortisol e a adrenalina são dois hormônios que aumentam a glicose, para quem é diabético, aumentam a pressão arterial, aumentam o nível de doenças crônicas a longo prazo. Porque se você está cronicamente estressado, você está com cortisol, adrenalina sempre lá em cima. E isso vai te prejudicando o tempo todo. Então, existem várias técnicas que você pode utilizar para reduzir o estresse. Muitas das vezes as pessoas querem reduzir o estresse comendo. E tem técnicas muito melhores do que comendo que não vão fazer você ganhar peso. Está estressado? Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício de meditação, vai fazer uma yoga, vai fazer tai chi chuan, vai ler um livro. Tem coisas simples que você não precisa nem sair de casa para fazer. Ler um livro muitas das vezes é uma coisa que desestressa. Agora, você não pode viver cronicamente estressado, porque o estresse crônico está assim associado a várias doenças que muitas vezes, só para citar algumas, as pessoas não percebem. A dispepsia, o que vem a ser dispepsia? Aquele mal-estar gástrico. Muitas pessoas têm gastrite, mas algumas fazem endoscopia e nem gastrite tem. É só aquele mal-estar do estômago gerado pelo estresse. Crise de enxaqueca, é mais comum em mulheres, homens podem ter também, mas que vivem com dores de cabeça fortes, tem que se trancar no quarto escuro e muitas das vezes está relacionado ao estresse. Dores crônicas, fibromialgia. A fibromialgia é uma doença claramente relacionada ao estado de humor, ao estado de estresse. E é claro, se você é cronicamente estressado, vão vir os outros problemas, o diabetes é um deles. A tua glicose vai aumentar, você vai começar a aumentar o nível de ansiedade, muitas das vezes você vai comer mais, vai ganhar peso. E isso vira um círculo vicioso. Então, para você evitar essas doenças crônicas e as consequências dela, você precisa começar a tirar esses pequenos probleminhas da sua vida. Começa a ser mais gentil com as pessoas, inclusive com aquelas pessoas que são mais reativas, com aquelas pessoas que estão mais estressadas. Muitas das vezes você vai até ajudar essa pessoa quando você desarma ela, quando você é gentil com ela. Isso eu sei que é um processo que não é fácil. Cristo falou para nós darmos a face, quando te baterem na face direita, dê também a outra. Ele estava falando também sobre isso. Então, hoje em dia, qualquer pequena coisa é motivo de estresse. E isso está, claro, impactando na saúde das pessoas. Então, para a gente revisar, os 5 pilares para você ter uma vida mais saudável. Primeiro, mudança de mentalidade. Segundo, alimentação. Você precisa dar ao seu corpo o que o seu corpo precisa. Porque se você der ao seu corpo aquilo que ele não precisa, você der ao seu corpo alimentos, o que você dá ao seu corpo vai responder contra você. Evitar as substâncias tóxicas, que são aquelas substâncias que prejudicam o nosso corpo. Movimente, isso é fundamental, como eu falei. O mínimo que você se movimentar, começa a se movimentar. Aos poucos você vai sentir a necessidade de intensificar isso, mas se você não fizer isso lá no futuro, a conta vai chegar. E o controle do estresse. A gestão do estresse é fundamental para que tudo funcione harmonicamente na sua vida.